Muito bem, então já está gravando. Muito bom dia a todos. Com imenso prazer, hoje nós chegamos à nossa última aula da disciplina Tópicos em História do Direito F, cujo esse nome mágico, na verdade, é Cultura Jurídica Brasileira na República. E o último encontro, que é hoje, dia 27 de outubro, nós vamos falar sobre a história do Supremo Tribunal Federal. E para isso eu tenho aqui a honra de receber uma série de amigos e que vão, enfim, explorar muitos desses temas, além do palestrante e entrevistado de hoje, né? Queria agradecer a presença do professor Miguel Godoy, nosso professor de Direito Constitucional, professora Heloísa Câmara, professora de Teoria do Estado, professor Sérgio Stout, meu colega de Teoria do Direito e atual diretor do nosso setor de Ciências Jurídicas, além, obviamente, do nosso querido Felipe Recondo, autor aí de 2 livros-chave para nós do direito e, sobretudo, da história do direito. O primeiro deles, Tanques e Togas, que vocês já encontram, inclusive, um episódio do Salvo Melhor Juízo falando sobre, e Os 11, o último livro dele, que inclusive foi indicado ao Prêmio Jabuti semana passada. Então eu imagino que a agenda do Felipe deve estar cheia de entrevistas e coisas, e ele abriu ainda um espacinho para a gente conversar, e é com imenso prazer, então, que a gente recebe ele. Bom, a ideia é que a gente converse bastante, seja bastante dialogado. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra para o Felipe falar o tempo que ele achar necessário, e aí a gente entra com questões, perguntas, e peço à audiência que escreva no chat aí as suas dúvidas e questões para o Felipe, para a gente explorar esse assunto aí mais ou menos até próximo do meio-dia. Felipe, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Tiago, obrigado mais uma vez. Queria te agradecer novamente pelo convite generoso, agradecer ao Miguel, ao Heloísa, ao Sérgio, por estarem aqui. Espero que não façam perguntas tão difíceis, o Miguel já deve estar com algumas anotadas. E eu queria também te agradecer aqui de público, mais uma vez, mas agora de público, porque você foi uma inspiração para nós iniciarmos o Sem Precedentes. Foi quando eu tive aí em Curitiba para gravar o Salvo Melhor Juízo, que a gente conversou demoradamente sobre o assunto e a gente decidiu fazer, e você vem desde o princípio ajudando a editar. Desde que eu gravei dentro do carro, porque a gente não tem estúdio, não tinha nada, até ajudar na evolução do material. Obrigado mais uma vez, cara. Bom, eu vou começar contando 3 brevíssimas histórias. Histórias são histórias soltas, mas que eu acho que podem nos ajudar a compreender um pouco do que eu gostaria de falar sobre a história do tribunal. Certa vez, conversando com um ministro do Supremo de hoje, da composição atual, nós fazíamos uma comparação, eu fazia uma comparação entre o Supremo da década de 90 com o Supremo Moreira Alves, né, o Supremo da época de Moreira Alves, Galotti, Nery da Silveira, Pertence, etc., com o Supremo de hoje. Por um lado, a minha comparação tinha algo de genuíno. Eu dizia que certas críticas que são feitas hoje ao tribunal, aos ministros, certos comportamentos em público de pessoas em relação aos ministros do Supremo seriam impensáveis no Supremo na década de 90. Inúmeras são as razões, eu não vou nem entrar aqui em muitos detalhes, não tinha TV Justiça, as pessoas não sabiam quem era e tal, mas, de qualquer modo, alguns comportamentos eram impensáveis. Então, por um lado, tinha uma provocação genuína de minha parte, por outro lado, tinha um certo estímulo, um experimentalismo. Eu queria entender, a partir dessa provocação, como esse ministro especificamente, eu poderia fazer isso com outros, como esse ministro se relacionava com o passado, como ele reagiria a um elogio do tribunal de ontem em detrimento do tribunal de hoje. E aí esse ministro respondeu à provocação dizendo de imediato, abre aspas, mas no passado eles não decidiam nada, fecha aspas. Então essa é uma primeira história. Um outro caso, eu perguntei para um ministro quais juízes do Supremo do passado ele admirava, estudava, se esmerava na forma de proceder, etc. Melhor dizendo, eu fiz essa pergunta para três ministros. Ministros já aposentados e ministros da composição atual. E essa também não é uma pergunta vazia, solta, uma mera curiosidade, nada disso. Porque a partir dessas visões pessoais, percepções, comparações que eles fazem, a gente pode mais ou menos traçar o perfil das pessoas, saber o que eles leem, etc. Né? Bom,
um ministro pediu ao assessor dele que trouxesse aquele mapa, um quadro gigante das cadeiras do Supremo, né, em que diz quem foi que ocupou cada cadeira. E aí esse ministro foi discorrendo sobre cada um deles. Simplesmente isso. Ele foi discorrendo, esse aqui fez isso, esse aqui era tal, esse aqui tal. Bom, o segundo ministro, já aposentado, citou 2 integrantes do Supremo do seu tempo, como referências, não da forma como ele pensava, mas ele dizia o seguinte: são 2 ministros que você podia olhar os votos e saber, eles estudaram a fundo, basta você escolher algum lado. Porque era quase uma confiança cega nesses 2 ministros. E, claro, o ministro não se anulava, né? Mas ele dizia, quando esses 2 ministros votam em sentidos opostos, você tem 2 bons argumentos para cada lado. Se eles convergirem, não tenha erro, vai junto, porque você está indo numa boa companhia. E o terceiro ministro não citou ninguém como uma referência. Absolutamente ninguém. Ele não conseguia citar ninguém. Esse ministro já aposentado, esse ministro que não conseguia citar uma referência. E um terceiro caso, quando eu fui escrever esse primeiro livro sobre Supremo e ditadura militar, eu procurei alguns integrantes do Supremo para pedir uma ajuda com informações, com visões da história do tribunal, com avaliações, porque diante de dificuldades institucionais tão graves, eu queria saber como esses ministros, sendo do Supremo, analisariam um comportamento típico, como eles teriam se portado, ou qual seria uma saída natural para uma instituição como o Supremo diante, por exemplo, de uma ameaça de aposentadoria, de cassação, de desrespeito de decisões. Não queria, obviamente, que eles me entregassem o produto pronto, né? Mas eu queria uma avaliação, saber como um tribunal reagiria dentro dessas circunstâncias, para eu saber também como escrever, né? E eu pretendia, a gente falou bastante disso no Salvo Melhor Juízo, né, Tiago, saber se o Supremo resistiu à ditadura ou se ele conestou as medidas de força. Agora, quando eu fui conversar com esses ministros, que estimularam, inclusive, a pesquisa, gostaram da ideia e tal, mas eu percebi que faltavam informações a eles sobre esse período. Seja por pouca produção bibliográfica, nós temos muitas teses sobre o assunto e tal, mas poucos livros, seja porque o assunto não os interessava muito, porque assim, não estava muito na agenda deles, né? E aí que eu faço a ligação com a provocação dessa aula, cujo tema o Tiago deixou bastante amplo para que eu pudesse me encaixar. O Supremo, na minha visão, humildemente falando, pouco valoriza o seu passado. Ou melhor dizendo, pouco se referencia no seu passado. Não é se orgulhar das decisões, realizações de forma artificial, simplesmente para se ufanar, nada disso. Mas me parece que o tribunal não tem o Supremo de outros tempos como um parâmetro. Não como regra, não como meta, não como objetivo a ser seguido, mas meramente como um parâmetro para saber esse comportamento que nós estamos adotando aqui, ele tem algum precedente, já foi feito assim no passado, como o tribunal tirando algumas exceções, alguns ministros sim ainda avaliam a história do Supremo para um pouco também nortear seu comportamento. E para transformar isso num exemplo mais objetivo, e eu peço já desculpa aqui, porque eu procurei essa informação aqui no meu HD e não consegui achar de jeito nenhum antes da aula, mas eu me lembro que teve um momento no passado em que o Supremo discutia se faria ou não uma homenagem a um político que havia morrido. Soltar nota, ou fazer uma homenagem na sessão, qualquer coisa do gênero. Isso foi ali, se não me engano, década de 20, alguma coisa do gênero. E o tribunal entendeu que não cabia a ele fazer esse tipo de homenagem. E em tese, digamos assim, pelo cerimonial do Supremo, o tribunal só faz homenagens quando algum dos seus integrantes ou ex-integrante morre. E aí sim o tribunal faz uma homenagem. Isso é compreensível. E aí, fazendo a comparação com os tempos atuais, no dia em que o avião do Eduardo Campos, candidato à presidência da República, caiu e deixou todo mundo chocado, porque era uma candidatura viável e tal, e como qualquer acidente de avião deixa todo mundo chocado, o então presidente do Supremo iniciou a sessão fazendo uma homenagem a ele. E aí vocês perguntam, o que mudou?
vejam, o Supremo do passado não era desumano, frio, arrogante diante de uma tragédia pessoal, mas o tribunal entendia que homenagens como essas não cabiam uma corte a um tribunal de justiça ou uma corte constitucional. A homenagem a um político e não a outro poderia passar uma ideia errada, ou poderia passar uma ideia de tendência, ou uma proximidade indevida com a política. O tribunal fez, quando Dom Pedro morreu, o tribunal fez uma homenagem, mas era ainda um tribunal que estava vindo de tempos imperiais, ainda estava tentando entender, inclusive, as suas próprias funções. Né? E tudo isso se agrava, na minha visão, quando essa ausência de referenciação, e aí o Miguel pode ajudar a gente a entender isso também, chega ao processo decisório. Eu me recordo de um ministro que, durante um julgamento, um dos primeiros julgamentos, depois que ele foi nomeado, empossado, ele dizia que o tribunal reconhecia que o tribunal tinha uma jurisprudência sobre aquele assunto, tinha várias decisões naquele mesmo sentido, mas como ele não integrava o tribunal naquela época, ele se sentia à vontade para votar como quisesse. E aí a jurisprudência vai para o espaço. Não é dizer que a jurisprudência não possa ser revista, não é que ela está engessada, congelada no tempo, etc. Não é isso. A questão é saber em que circunstâncias isso pode ser feito, porque quando o ministro diz eu não participei do julgamento no passado e, portanto, voto como eu quiser, ele ignora a construção de uma jurisprudência pelo Supremo, ainda mais pensando ali final da década de 90, em que tudo chegava por RE, né, muita coisa, melhor dizendo, chegava por RE. O ministro Moreira Alves, por exemplo, ali na ADI número 2, fez com que nada chegasse direto em ADI, preferia que fosse por RE para ser decantado o problema até chegar no Supremo. Então, eu ignoro que esse caminho foi feito. Então, um ministro que entra e toma esse tipo de atitude permite uma relativização também da jurisprudência do Supremo. Agora, com o Cássio Nunes Marques, por exemplo, a discussão na imprensa, nas sabatinas, etc., ele pode mudar a jurisprudência sobre a execução provisória da pena, já que o julgamento foi 6-5, entra um ministro novo, sai Celso de Mello, então ele pode votar no sentido oposto. Da mesma forma, pode mudar a jurisprudência sobre constitucionalidade da redução do salário de servidores? Ou seja, fica a cargo do presidente da República indicar alguém para mudar a jurisprudência, a gente não vai ter uma consolidação minimamente de jurisprudência no Supremo sem essa referenciação no passado, sem esse mínimo respeito a decisões do passado. É como nós escrevemos no outro livro, nos 11, né? É como se nós tivéssemos a sensação, às vezes, conversando com os ministros, olhando o funcionamento do tribunal, que ele se inaugura com essa composição. Assim, o Supremo somos nós. O passado é outra coisa. Até o ministro Moreira Alves, uma vez conversando com ele, ele me falou, Felipe, não dá para fazer comparação. São dois bichos diferentes, o Supremo do meu tempo e esse. Tudo bem, não dá para fazer comparação, mas tem referenciação. Tem algumas coisas que se olha como comportamento. Né? O Supremo já passou por momentos difíceis ao longo da sua história. Né? Vários presidentes do Supremo enfrentaram crises sérias. Nós tivemos, para fazer um brevíssimo relato, né? Nós tivemos crise na Primeira República, com o STF enfrentando Floriano Peixoto, que de tudo fez para fechar o tribunal, para manietar o tribunal, não fechar, mas para manietar o tribunal, inclusive ameaçando ministros, essa ameaça que todo mundo conhece de quem daria habeas corpus para os ministros do Supremo. Nós tivemos outras crises na Primeira República, nós podemos ler sobre as dificuldades do tribunal de lidar com questões políticas, especialmente questões eleitorais e duplicidade de assembleias legislativas, que hoje eu imagino a dificuldade que se tem, inclusive, para explicar para um estudante que, naquele momento, alguém era eleito por uma assembleia e outras pessoas falaram, não, quem ganhou fomos nós, então instalam duas assembleias. E o Supremo tendo que dirimir um conflito como esse, e olha a dificuldade que o Supremo passava nessa época. Nós podemos ler também os trabalhos que mostram como as indicações para o Supremo privilegiavam grupos políticos e como era a atuação desses ministros em prol desses grupos políticos. O trabalho do Andrei Kerner fundamental para estudar esse assunto. O Supremo viu a Constituição ser alterada para que julgamentos pudessem ser revistos pelo Congresso Nacional por provocação do governo.
STF lidou com a aposentadoria forçada de ministros no governo Vargas e depois na ditadura militar, seguidos embates com o Congresso Nacional, teve que julgar mandado de segurança para ver se um vice-presidente constitucionalmente eleito poderia ou não poderia tomar posse, impedido que estava pelos militares. O tribunal enfrentou seguidos embates com o Congresso Nacional durante a década de 90, especialmente por decisões sobre os poderes das comissões parlamentares de inquérito. É um período bastante interessante, inclusive, ver como os ministros dessa época lidaram com a crise. Mais ainda, inclusive pensando em funcionamento interno, como o presidente representava mesmo o tribunal na solução desses conflitos e como os ministros que estavam, digamos assim, né, presididos por ele, silenciavam e respeitavam a liderança do presidente. O Supremo travou embates com os executivos, né, de Collor, Fernando Henrique Cardoso, preservou por uma não decisão o confisco da poupança na época do Collor, buscou saídas para a crise do racionamento de energia, saídas jurisprudenciais e etc. O Supremo julgou, e aí, voltando muito no passado, né, julgou o caso Miracapilo, julgou a extradição do Batiste, julgou a extradição do Norambuena. Quando decide o caso Batiste, ninguém lembra do Miracapilo, ninguém lembra do Norambuena, ninguém lembra de outros tantos casos. O Supremo julgou o caso Collor, depois o Mensalão, depois a Lava Jato. Não é uma coisa sem... Mensalão não surgiu de nada, Lava Jato não surgiu de nada. Houve aprendizados, né, ao longo do tempo. Mas, enfim, o STF julgou no passado casos de liberdade de reunião, lá pela década de 20, teve que voltar a esse assunto no ano passado. O tribunal enfrentou ainda crises internas graves. Isso, para mim, foi bastante interessante, na época, estudar o Supremo da época da ditadura, ver que o colegiado sempre teve conflitos internos, conflitos de proporções diferentes, razões diferentes também e soluções diferentes, mas sempre enfrentou esse tipo de crise. Ou seja, com esse brevíssimo relato, o que eu pretendo dizer é que existe uma linha histórica, né? O Supremo não nasceu hoje, tem uma história institucional bastante rica, conturbada, como a nossa história da República é conturbada, mas bastante rica nesse sentido. E também pensando que o comportamento dos juízes do passado, o comportamento dos tribunais do passado, as composições do passado, também podem inspirar os ministros de hoje, de amanhã, e também nos inspirar na nossa crítica ao tribunal. Eu também falo aqui, vou fazer em determinado momento uma observação sobre nós, imprensa, também nesse sentido. Não é que, novamente, falando de comportamento de ministros, dizer que no passado eles estavam certos e que os de hoje estão 100% errados. Não, não é isso. Havia muitos problemas no passado também, mas é interessante problematizar, acho, comparar, analisar diferenças, analisar circunstâncias em que essas diferenças se apresentam. E falo isso, repito, também em relação a nós, jornalistas, porque parece que, como nós vivemos uma crise atrás da outra, especialmente desde 2013, né, parece que no passado o Supremo não teve que lidar com certas coisas. Parece que, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ameaça descumprir uma decisão do Supremo, ele não estava falando nada de novo para a história do tribunal. Não é tirar a gravidade, dizer que isso... não, como isso já aconteceu no passado, tudo bem, não, é isso. Mas já havia precedentes. E é interessante, do ponto de vista histórico também, observar que quando um presidente ameaça descumprir uma decisão do Supremo, mesmo que seja por um discurso vazio, mas é interessante ver para que tempos nós viajamos na nossa história. Nós viajamos para 1894, nós viajamos para 1892, nós sequer viajamos para a ditadura militar, em que a ameaça de descumprimento não passou de 3 reuniões e resolver um problema. Então, novamente, não é uma questão de saudosismo. E, por fim, interessante, a meu ver, analisar, repito, esse comportamento dos ministros, para nós pensarmos também na composição atual e no comportamento público. Repito, e insisto nisso, não é saudosismo. É olhar para o passado e pensar que os pecados não se redimiram, os pecados do Supremo de ontem não se redimiram.
Os problemas institucionais não estão resolvidos só porque o tempo passou. Havia inúmeros problemas no passado, inúmeros, incontáveis, de todo tipo, de toda ordem, assim como há hoje. Mas é interessante analisar o comportamento público do ministro na forma de decidir, na forma de argumentar na sua decisão, na forma de lidar com a opinião pública e também na forma, ou de que maneira, esse comportamento dos ministros, na forma de argumentar, de dialogar com a opinião pública, de falar com a imprensa, interfere também na imagem do tribunal diante da opinião pública. Fazendo aqui uma lembrança bem de passado, se nós achamos que hoje o tribunal é muito criticado pela imprensa, vale olhar os jornais da década de 1890 ou do início de 1900. Era só pancadaria. Era bem... Eu não vou dizer que era bem pior do que hoje, porque hoje tem bastante canelada, mas os jornais eram bastante críticos em relação ao Supremo, a ponto de ministro do Supremo, com pseudônimo, querer escrever artigo para responder às críticas, porque não queria fazer isso com o próprio nome. Então, hoje a gente sabe que os ministros falam bastante fora dos autos, e o jornalista aqui não vai reclamar disso, porque senão não tem o ganha-pão. No passado a gente sabe que não era assim, e a gente sempre se pergunta, né? Isso tem repercussões, quais? E há muito que compreender e aprender do Supremo de hoje, olhando a história da instituição. Eu acho que tem muita coisa. Nós achamos que elas nasceram de combustão espontânea ou meramente por questões pessoais, mas a gente vai vendo uma construção institucional em que esse caminho está trilhado. Repito, eu citei aqui julgamento caso Collor, julgamento do Mensalão, julgamento da Lava Jato. O Supremo aprendeu com o caso Collor. Mesmo que os ministros não sejam os mesmos, o Supremo aprendeu. O Supremo aprendeu com o julgamento do Mensalão, está aprendendo com o julgamento da Lava Jato e possivelmente, ou pelo menos a gente espera que as instituições sempre evoluam, né, não vai cometer erros que cometeu no passado daqui a um tempo. E eu queria encerrar por aqui, deixando bastante tempo ainda para nós conversarmos e não monopolizar a palavra, lembrando de uma frase que o ministro Otávio Galotti, que completa hoje 90 anos e tem uma memória prodigiosa do Supremo, uma frase ou algumas frases que ele mencionou numa entrevista, que eu acho que vale a pena a gente ter em mente para comparar com comportamentos de hoje. O ministro, a gente estava falando aqui fora dos autos, né, que o ministro Galotti é filho e neto de ministros do Supremo e conhece a história do tribunal de trás para frente, frente para trás. E acho interessante olhar e comparar o Supremo da década de 90 com o tribunal de hoje. Claro que o tribunal, na época, o tribunal estava julgando o caso Collor, e foi aquele julgamento que terminou empatado, porque havia ministros impedidos, e aí o tribunal se dividiu e terminou num empate. E aí o Supremo convocou uma decisão, não vou dizer que é sem precedentes, mas o tribunal teve que convocar 3 ministros do STJ para desempatar. E aí o Supremo sofreu muitas críticas. Imagine hoje, se o Supremo chegasse num julgamento institucional tão complicado como esse, se o Supremo chegasse a um empate e a um impasse, tendo que convocar 3 ministros do STJ que, depois de muito tempo ouvindo os ministros, eles dizem que ministro do STJ, que não é ministro do Supremo, as togas, eles diziam, né, pesam de forma diferente, que ministro que ia votar em sentido contrário ao que foi julgado naquela época. Mas, enfim, o tribunal estava sendo criticado por conta disso, e aí o ministro Otávio Galotti disse algo com que eu encerro, e para fazer essa comparação com o Supremo de hoje. Abre aspas. As críticas são respeitáveis e compreensíveis, mas nem por isso os juízes estão obrigados a justificar fora dos autos. Ela está fundamentada, a decisão está fundamentada nos autos. As divergências são recebidas, mas não necessariamente explicadas, fecha aspas. E aqui a gente pode ver quantas diferenças tem para o Supremo de hoje, e eu acho sempre muito rico olhar o Supremo do passado e pensar o Supremo de hoje. Mais uma vez, obrigado. Eu encerro por aqui, Tiago, ficando aberto para perguntas e para a gente debater um pouco mais de história do tribunal. Obrigado, viu, mais uma vez pelo convite.
Eu que agradeço, muito obrigado. Palmas ao Felipe. Vamos começar, então, algumas discussões aqui. Eu posso começar e depois vou pedir para os colegas professores também fazerem umas perguntas. Bom, lembrando que o Supremo Tribunal Federal é uma invenção republicana, né? Não existia no Império, apesar de haver já uma magistratura de cúpula no Império, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que inclusive dá até esse problema da gente saber qual que é qual, porque tem a mesma sigla do STJ, que por sua vez só foi criada na Constituição de 46 e aí por diante. E uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, Felipe, eu queria ouvir você falar um pouco, porque eu sei que você é alguém que acompanha também a imprensa dos Estados Unidos e a Suprema Corte Americana. O Supremo brasileiro, ele parece que começa com uma história parecida com a do Supremo dos Estados Unidos, que eles chamavam de potato hole, né? Era literalmente um porão onde as pessoas por vezes não queriam ir, havia gente que recusava, inclusive, indicação ao Supremo Tribunal Federal. Hoje as pessoas se estapeiam para ir ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria também escutar você falar um pouquinho sobre essa diferença e um pouco de comparação entre a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte brasileira. Você vê diálogos entre elas? Você vê distanciamentos, aproximações? Os ministros usam os Estados Unidos como referência, rechaçam? Como você vê esse diálogo? Porque o Rui, a gente sabe, quando ele cria o Supremo Tribunal Federal na Constituição de 91, ele está pensando na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Como é que você vê esse diálogo? Bom, isso daí é tipo com essa, mas eu até vou responder sua pergunta primeiro fazendo uma recordação. O Supremo Tribunal de Justiça, né, do Império, foi lembrado pelo ministro Fux recentemente no julgamento daquele caso do habeas corpus do André do Rep, chamado de André do Rep, né? E ele falava que o Supremo tem que fazer justiça. Aí eu me lembrei da frase do Moreira Alves. O Moreira Alves dizia: o Supremo faz justiça não quando quer, mas quando pode. E o ministro e essas comparações que eu acho interessante fazer para ver também o comportamento do tribunal. Essa composição, ou esse ministro acha que cabe ao Supremo fazer justiça, é isso mesmo? E nós vamos falar, beleza, ok, é isso mesmo que a gente quer? Ou nós queremos um tribunal que pense como no passado, falar, olha, aqui nós estamos para cumprimento da lei, a justiça é só quando é possível. E o Moreira Alves não falava isso se divertindo, não, ele falava isso a sério. A gente faz justiça quando dá, quando combina. Mas, enfim, passado isso, eu acho que a gente vê bastante diálogo, né, na jurisprudência. O ministro Celso de Mello adorava. A gente acabou de fechar um livro sobre os 70 principais votos do ministro Celso de Mello que ele indicou para a gente. Isso também ajuda a entender um pouco a cabeça do ministro Celso de Mello, inclusive entender a arqueologia por trás das marcações dos negritos, sublinhados e itálicos dele, inclusive, está resolvido o mistério. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que vocês podem ter visto na última ou penúltima coluna do Hélio Gaspari. Eu acho que às vezes tem certas comparações que fazem entre o Supremo brasileiro e o Supremo americano que são, acho, perigosas. Perigosas do ponto de vista institucional, perigosas do ponto de vista de relacionamento com a imprensa, relacionamento com os outros poderes. Eu acho sempre eu acho que também tem por parte nossa, em certos momentos, nossa que eu digo imprensa, uma certa romantização do Supremo americano e uma crítica mais ácida em relação ao nosso Supremo. Quando a gente tem uma história, assim, tudo bem, eu adoro a história adoro estudar a história do Supremo. E tem momentos de muita inteligência institucional do Supremo. Coisas que você lê e você fala, o tribunal se desdobrou aqui para resolver esse problema. E, às vezes, fez isso rasgando o próprio peito e falando, eu não tenho nem tanque, nem espada, nem dinheiro para fazer cumprir minha decisão. Lamento, não tenho muito o que fazer. Quando o tribunal, e esse voto, inclusive, do Nelson Hungria, é muito criticado na história, mas a gente olha a história da instituição, da nossa instituição, ou melhor dizendo, a gente não olha a história, às vezes, do Supremo para ver o que foi feito, e olha algumas decisões da Suprema Corte Americana. Então, é claro que tem muito a inspirar do Supremo americano, como tem de outros tantos, da Colômbia, inclusive, inspirou a decisão sobre estado de coisa constitucional, mas eu acho que tem certas comparações que
que não são precisas, que, inclusive, acho que é meio que comparar banana com maçã. E nessa coluna do Hélio Gaspar, ele mencionava algo do tipo: o ministro Gilmar Mendes, que não gosta de comparações entre a Suprema Corte americana e a brasileira, mas não gosta não é à toa. Não gosta e tem certas razões de ser. E também, às vezes, ficar comparando, e assim, tem muita comparação também, não do processo decisório, necessariamente, ou sei lá, de argumentação das decisões, mas muita coisa ainda de funcionamento do tribunal, tem carro oficial, tem segurança, quantos assessores. Assim, eu acho que são comparações meio esdrúxulas, não me parecem caber, sabe? Então, tem certas coisas que eu leio bastante, a gente se inspirou no livro dos 11, na formatação do Jeffrey Tobin no livro dele, mas mesmo no livro do Jeffrey Tobin a gente quis guardar, então estou falando aqui humildemente, né? A gente quis guardar um pouco de diferença, porque, inclusive, olhando o The Nine, é interessante ver como questões prosaicas da Suprema Corte Americana, por ser mais fechada, eram notícia para eles. Às vezes um comportamento, um diálogo, alguma coisa assim. Aqui o tribunal está escancarado. Então, o que seria relevante para nós? Então, até mesmo nesse sentido, você perguntou de inspiração, e eu também fui ler os livros sobre a Suprema Corte Americana para isso, mas a gente percebia como aqui, inclusive, o diálogo, o debate na imprensa sobre o Supremo Tribunal Federal tem suas nuances. Então, acho, repito, tem um pouco de alimentação em certos casos da jurisprudência americana, mas eu acho que certas comparações são sempre muito perigosas. Como comparar o Supremo de hoje com o de ontem também é perigoso, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados e guardar algumas diferenças. E eu acho que quando se compara a Suprema Corte Americana, acho que tem um certo romantismo das pessoas de falar, lá funciona super bem, é super legal, e aqui é tudo uma porcaria. Acho que tem um pouco de, sei lá, um pouco de falta de maturidade, honestidade, até, desculpe a expressão, mas de honestidade intelectual no debate, quando se faz esse tipo de comparação sem as devidas diferenças. Muito bom, muito bom. Quem quer fazer pergunta? Vou abrir o mute aqui dos professores. Miguel, manda ver. Posso fazer? Claro. Não vou perder essa oportunidade. A gente está aqui com o Felipe Recono, um finalista do Prêmio Jabuti, com os 11, né? Um baita jornalista, um baita conhecedor do Supremo. Bom, eu queria endereçar, não vou perder essa oportunidade. Obrigado, Thiago, é um prazer estar aqui com você na sua aula, junto com o professor Sérgio Stout, meu diretor, professor Heloísa. Puxa, com esses 2 baita livros, né? Os 11, eu tô que nem o Nef Cordeiro. Não, está mesmo? Não, então não levante. Tá. Mas, enfim, os livros. Só com o fundo de tela. Puxa, o Tanques e Togas, né? Eu queria fazer 2 blocos de perguntas com 3 ou 4 perguntas. Um sobre o Tanques e Togas e outro sobre os 11. O Tanques e Togas é um livro com um trabalho de imenso valor para a historiografia nacional e particularmente para a historiografia do Supremo, né? Mas acho que mais além das lições de historiografia que o Tanques e Togas nos dá, é o material que ele se tornou já relevante para que a gente compreenda não só o Supremo da ditadura, mas o valor que ele que a gente vive no Brasil de hoje, né? Como o Supremo lidou, como ele lida ou como ele deve lidar, por exemplo, com os arroubos autoritários. O Felipe ressaltou isso. As coisas não surgem de combustão espontânea, em que pese as diferentes composições, o Supremo tem história e memória institucional. E a gente vive, em alguma medida, uma permanência ou o retorno a um certo autoritarismo. E aí, que formas de contrapeso e contenção são possíveis? Eram possíveis no passado? Mas são possíveis hoje? Se tem semelhanças, também existem diferenças? Quer dizer, que lições essa história nos dá sobre quão importantes foram as competências ou a complacência do Supremo com os arroubos autoritários?
E o Felipe começou a fala dele fazendo referência aos 90 anos do ministro Otávio Galotti. Eu, então, queria terminar a pergunta do bloco de tanques e togas fazendo referência aos 90 anos do ministro Otávio Galotti. Porque os ministros indicados pela ditadura permaneceram nos seus cargos mesmo após o fim da ditadura. A Constituição estabelece um novo paradigma político, jurídico, democrático, mas os ministros permaneceram. E fizeram toda a diferença na conformação que a nossa Constituição teve. Porque os ministros indicados pela ditadura, hoje, no aniversário dos 90 anos do ministro Otávio Galotti, uma memória viva do tribunal, permaneceram nos seus cargos após o fim da ditadura. Sobre os 11, puxa, né, no Tanques e Togas a gente tem essa super contribuição para a historiografia nacional e para a historiografia do Supremo. Nos 11 a gente tem um retrato do Supremo recente, de um Supremo bastante recente, né, já bastante mudado na sua composição. Vocês contam os bastidores do Supremo, desde o mensalão até os dias de hoje. E é legal porque no Tanques e Togas você fala mais de uma vez que o Supremo de ontem não é o Supremo de hoje. E, bom, o Supremo de ontem sucumbiu ao poder das armas, ao autoritarismo. E eu, então, te perguntaria, Felipe, e o Supremo de hoje? Sofre de qual mal diante do autoritarismo evidente do governo de turno? Um autoritarismo não é novo, a gente viu ele escancarado na época da campanha. Um cabo e um soldado pelo filho do presidente. Depois o presidente agora, relatado aí na Piauí, dizendo que ia fechar o Supremo, acabou, né? É complacência? É colaboracionismo? É receio? Ou não é nada disso? As preocupações do Supremo hoje são outras? São o quê? Os casos? Os processos? Quais casos? Os criminais? Os da pauta econômica do ministro Fux? Os eleitorais do ministro Barroso ou do ministro Alexandre com o super inquérito? Inquérito 4781, inquérito das fake news? E o Supremo de hoje, então, né? Sofre de qual mal diante desse autoritarismo? A segunda pergunta sobre esse Supremo de hoje que eu queria lhe endereçar, Felipe, se o mensalão foi um ponto de virada na agenda criminal do Supremo, a Lava Jato parece ter elevado ao quadrado o papel penal do Supremo. Mas a competência criminal do Supremo é excepcional. Veja, uma Corte Suprema, uma Corte Constitucional sequer deveria ter competência criminal. E esse é um consenso, ou quase um consenso entre os ministros do Supremo. Não é função princípio do Supremo, afinal de contas, lidar como se fosse uma vara criminal de primeiro grau. Mas essa competência está aí. O problema é que ela tem absorvido o Supremo, tem definido a agenda do tribunal e também tem tido impacto na atuação dos ministros. Questões importantes como competência do plenário das turmas, o que entra e sai da pauta, plenário virtual como nova ferramenta, estão sendo afetados toda semana por essa competência criminal. Qual é a sua visão sobre essa absorção do Supremo, da atuação dos ministros pelas questões penais? E por fim mesmo, o plenário virtual, né? Essa nova ferramenta dos ministros que foi louvada pelo ministro Toffoli no seu relatório de gestão como a grande ferramenta de retomada da colegialidade dos ministros, uma colegialidade virtual, meramente formal, mas ainda assim uma colegialidade, é algo que tem mudado a dinâmica decisória do Supremo, né? De junho para cá, com o plenário virtual ampliado, sendo possível julgar qualquer processo de competência do tribunal, ele passou a ser utilizado pelos ministros, não só como julgamento colegiado, mas como um ralo de vazão aos processos do Supremo. É só ver os números da pauta do plenário virtual, da pauta, e mais, os números das listas. Quer dizer, esse novo modo de julgar muito, mas às vezes de passar abaixo do radar, colocando processos em listas, já que com o alto volume da pauta e o alto volume das listas, algo parece ficar opaco. Que futuro a gente pode esperar do Supremo com esse uso ampliado do plenário virtual e das listas como meio de julgamento abaixo do radar?
Primeiro eu vou agradecer, Miguel, as suas palavras generosas e depois tiro o agradecimento diante de tanta pergunta difícil, porque é difícil até de saber por onde começa, porque veja só, eu vou começar pela que é mais desafiadora para mim e está na minha agenda de desafios. Entender a atuação do Supremo hoje diante do governo Jair Bolsonaro. E aí eu acho que infelizmente, nós não temos também na nossa Bíblia seguidos, assim, terminou o governo Dilma, se faz um livro sobre o governo Dilma, forma de atuação, terminou o governo Fernando Henrique, tenha também um livro sobre atuação, etc, etc. Talvez o governo Bolsonaro gere um pouco mais pelo ineditismo de tantas coisas, né? Pela forma, inclusive, diferente de lidar no início com o Congresso Nacional e com as outras instituições, agora parece que a coisa vai tomando outra proporção. Mas você pergunta o que seria na comparação com o que foi feito no governo militar. Bom, durante a ditadura, alguns ministros já tinham... A gente tem que lembrar, nós estamos falando de 64. Alguns ministros não estavam no tribunal necessariamente, mas viram o que aconteceu ainda no final da era Vargas. Então, o Supremo ainda tinha visto ali recentemente, digamos assim, alguma crise institucional e ameaças ditatoriais ao tribunal. Então, ele lidava com aquela régua, né? Ele sabia mais ou menos não é que sabia o que podia vir, mas ele tinha alguma coisa fresca na cabeça, né? E acho que também é difícil fazer a comparação, bem difícil fazer a comparação, porque o momento de conjuntura mundial, de história, é bastante distinto, né? Naquela época nós tínhamos comunismo versus capitalismo. Hoje a gente não tem mais isso, é até difícil. Quando se define o liberalismo do governo Bolsonaro, não se sabe liberalismo em quê, então tem também uma diferença a se fazer. Tem uma diferença também na manifestação social sobre isso, né? A ditadura foi um golpe civil-militar e a gente vê isso nas pesquisas e acha isso nos jornais do passado. O que pode estar acontecendo hoje, e conversando com os ministros, apurando o tempo todo para saber decisões do tribunal, como vai se manifestar e tal, primeiro, uma dúvida sobre o que estava acontecendo. Acho que a gente não pode desprezar o fato de que ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo e qual seria o rumo que a crise tomaria. Uma coisa é lidar com um governo ortodoxo, em que governa de uma forma meio assim, patrola, passando por cima, fazendo pressão no Congresso Nacional, fazendo pressão no Supremo, etc. Outra coisa é um governo que se enche de militares e que dava a entender, se a gente voltar ao ano passado, e eu acho que é sempre bom a gente manter esse olho no retrovisor também para entender movimentos, né? Quando se olhava para o ano passado, uma suspeita de ruptura não era um absurdo. Eu ouvi de políticos experientes que não eram de oposição, dizendo uma ruptura é possível. E falavam com todas as letras. A gente está esperando algo que pode ser muito ruim. Então, o Supremo lidava com esse tipo de dúvida. E eu acho que há uma mudança no comportamento, inclusive, do tribunal, quando se percebe que essa ruptura não virá, ou que os militares não estavam junto nesse movimento que poderia levar a uma ruptura. E eu acho que isso foi ficando mais claro para o tribunal, e a gente não vê o mesmo comportamento do Supremo 2018, 2019 para o Supremo 2020. Já é bastante diferente. Agora, tem uma coisa que eu tinha anotado até para falar e não mencionei, quando a gente fala de tribunal de governabilidade e tal, que é a frase do Hermes Lima de que o Supremo não faz oposição. O Supremo é parte da governabilidade, né? Ou melhor dizendo, parte do Estado, portanto, tem que ajudar a governar o país. Não ajudar o Executivo, não ajudar o Legislativo, mas a governar o país. E aí eu não sei se o Supremo também, nesse sentido, foi tentando compreender o que estava acontecendo, ao mesmo tempo cumprindo suas funções. E aí eu acho que tem um adicional. É saber como os ministros estavam enxergando isso individualmente.
tem ministro que nunca enxergou essa ameaça, nunca viu isso como possível ameaça, uma ameaça verdadeira. E suas decisões, seu comportamento se baseou nisso. Houve ministros que se impressionaram desde o princípio. O ministro Celso de Mello é muito claro. E a gente conta no livro Os 11 quando começou a impressão dele. Ele verbalizou isso para nós. Eu percebi isso no momento X. E aí, a partir daí, ele tem um certo comportamento. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Toffoli têm outro tipo de comportamento e outra maneira de lidar com a crise. E veja, em 64 até 68, houve diferentes formas de lidar com a crise por diferentes ministros do Supremo. O ministro Luiz Gallotti é tido como um de continuismo, um cara que não quis renunciar ao cargo de ministro do Supremo na onda do Gonçalves de Oliveira, e foi muito criticado por isso, e ele diz o porquê. Então, eu acho que tem formas também diferentes de lidar com a crise. Eu não definiria. Você sabe que a gente tem várias conversas, e você sabe que eu não gosto de colocar num escaninho com tanta segurança. Eu acho que tem inúmeras maneiras de explicar o que está acontecendo, todas elas possíveis e válidas, e eu acho que talvez a gente entenda um pouco melhor o processo daqui a algum tempo. Mesmo o ministro Toffoli, que tentou por inúmeras vezes explicar algumas coisas que fez, não conseguiu. E aí, só para fechar esse ponto, também não é dizer que o tribunal de 64, 68 não errou. O Supremo se manteve aberto, deu habeas corpus quando necessário, pelo menos garantiu um pouco de liberdade, mas os próprios ministros daquela época poderiam olhar para o passado e falar, a gente podia ter avançado um pouco mais aqui. Essa decisão aqui a gente tomou sem saber das consequências, hoje nós sabemos as consequências, a gente poderia ter... E eu acho que o Supremo foi criando, tanto o Supremo quanto a política, eles foram criando um certo cenário em que o tom baixou, esse risco de ruptura a gente não vê mais, não se fala mais disso. Hoje a gente vê um governo governando pelo centrão, indicando para o Supremo alguém que ninguém imaginava, ou que se nós imaginássemos que ia vir uma indicação, veio completamente diferente. Então, assim, o cenário é muito diferente, muito distinto do que nós imaginávamos. Então, acho que tem... sem responder sua pergunta, eu acho que tem inúmeras formas de ver isso, e eu não conseguiria ainda colocar nesse diapasão ou nessas três vertentes de tergiversou, está colaborando. Não acho que seja isso. Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento para assistir a uma guerra de poderes. A imagem que um ministro do Supremo e outros parlamentares fizeram no ano passado foi: Felipe, está todo mundo na rua, todo mundo na Praça dos Três Poderes armado. Todo mundo. Só esperando. Essa era a imagem que a gente tinha. E o Supremo não ia olhar isso e falar: vou de peito aberto, sem colete à prova de balas para a rua, não. Aí entra um inquérito de fake news, entra uma decisão assim assado, entra uma sinalização, entra um ministro tentando manter relações com o governo para ver se sensibiliza para certas coisas. Então, assim, não é querer dizer que esse é o arcabouço certo, que essa é a receita certa, mas acho que é bastante complexo nesse sentido. Você fez uma pergunta aí, voltando para o começo, por que os ministros permaneceram, né? É a pergunta que a gente pode responder como por que os ministros do Império permaneceram no Supremo da República. Existia a mesma crítica, como lidar com realidades institucionais e constituições tão diferentes. No caso da Constituição de 88, tem que lembrar que o Rafael Maia estava negociando com o Congresso Nacional a aprovação de emendas ou de parte do texto sobre o Supremo. O Supremo participou ativamente da Constituição, né, da Constituinte. Então, é difícil ver alguma possibilidade de... E nós não somos um país de rupturas, né? Muito longe disso. Da mesma forma, o Moreira Alves abriu a Constituinte, então, não sei nem se não havia espaço, mas é claro, né, houve o ministro Pertence falava isso, né, uma certa lentidão, para dizer o mínimo, na efetivação da Constituição de 88, né, com o Moreira Alves segurando algumas coisas e tal. Também acho que faz parte do processo das escolhas que fizeram.
mas eu lembro de ver em artigos daquela época a defesa de que trocasse todo mundo do Supremo, mas imagine trocar todo mundo do Supremo de uma vez. É bem complicadinho, né? Você falou também, perguntou também da agenda criminal e depois plenário virtual. A agenda criminal, isso nos surpreendeu, porque o ministro Fux, quando ele decide levar de novo os casos criminais para o plenário, foi uma decisão que nós, no Sem Precedentes, a gente tem os Sem Precedentes, que a gente discute abertamente, mas tem os bastidores do Sem Precedentes que a gente fica discutindo por que diabos o ministro Fux fez isso, qual estratégia pensada para o tribunal. Você não perguntou isso especificamente, mas eu vou dizer, talvez o Supremo passe ou viva algumas das crises que aparentemente tinham ficado no passado, de divisão interna, de certos conflitos no plenário que a gente viu serem dirimidos ou pelo menos abafados durante a gestão Toffoli, que podem ressurgir, graças a essa agenda criminal julgada em público no plenário. Não é defendendo que ficasse na turma, não é isso. Mas, do ponto de vista estratégico, é bem complicada essa decisão, e eu não sei se o presidente, imagino que sim, tenha levado todos os fatores em consideração. Afora que o julgamento de uma ação penal no Supremo demora no mínimo 2 sessões. Só de sustentação oral é 1 hora, numa sessão que dura 4 horas, você já vê o que pode acontecer. Sustentações orais, 1 hora na defesa, mais Ministério Público, mais intervalo da sessão, pronto, já foi para o dia seguinte. Cadê aquela pauta que você falou, pauta econômica do ministro Fux? Cadê a pauta econômica do ministro Fux? Ela já não existe mais. Então, nós vamos ver novamente a pauta criminal entrando em cena. Os ministros nunca gostaram disso, você sabe disso, você esteve no tribunal, os ministros não gostam da pauta criminal. Não acham que é a função do tribunal. Olhando para a década de 90, é claro, a gente pergunta para os ministros daquela época, nada, o Supremo não julgava nada, etc. Até o ministro Nery da Silveira fala, nós julgamos sim. Vocês é que não lembram, teve um caso em que nós julgamos. Tudo bem, era um caso menor, não era um caso de corrupção, um caso de um parlamentar que parou na rodoviária aqui de Brasília e saiu dando tiro. Mas é muito diferente. E o procurador também era o gatekeeper, né? Não oferecia denúncia, não pedia abertura de inquérito. Mas, realmente, essa pauta criminal o Supremo nunca gostou e ela é um grande complicador e é a pior forma de julgar o Supremo. Pior forma pública de julgar o Supremo também. É muito difícil e o caso do Mensalão, para mim, é claro, o caso do Lava Jato tem inúmeros problemas e o tribunal julgando de afogadilho deixou alguns problemas desse passarem. Então, acho que nós vamos ver uma agenda de conflito pela agenda criminal de novo. E plenário virtual, bom, a gente também tem grande dificuldade, né, como imprensa. Você imagina para acompanhar, a gente já não conseguia acompanhar a lista. Eu me recordo que algumas fontes sempre falavam, fica de olho na lista X do ministro tal. Falei, por quê? Esse caso aqui está esquisito. Aí você via, o julgamento corria, a lista era julgada, ninguém falava absolutamente nada, passava o negócio. Aí você fala, mas ninguém falou nada. Eu falei, pois a jurisprudência a partir de agora muda, porque na lista tinha um processo X assim, assado, e que agora o Supremo passou a entender o ministro Celso de Mello iniciou com monocrática e depois ele disse que virou decisão de plenário, porque ele levou em lista um agravo e falou, tem decisão do plenário dizendo que está tudo ok nesse assunto. E uma decisão monocrática, com um agravo julgado em lista no plenário, virou uma nova jurisprudência do Supremo. Eu faço a comparação, Miguel, que no STJ há um certo comportamento dos ministros de dizer julgamento em lista não faz jurisprudência. É meio doido isso, né? Assim, você não pode... Não, esse julgamento aqui esse processo foi julgado em lista? Foi julgado em lista. Não, então não pode citar como precedente, como se fosse isso. Então, a gente viu uma sede por esvaziamento do estoque de processos do Supremo. É difícil também fazer a crítica, é sempre complicado, né? Fazer a crítica quando o Supremo está julgando muito. Porque também tem, com todo respeito aos meus amigos que fazem o Supremo em números da FGV, mas os números passaram a falar muito alto.
Eu me recordo que uma vez, conversando com um ministro que já se aposentou, ele falava o seguinte: os meus números podem não ser os melhores, mas a taxa de recorribilidade que ninguém presta atenção é a menor do tribunal. E aí? Então, de fato, essa questão a gente vai ver provavelmente o tribunal com um estoque baixíssimo daqui a algum tempo, o que pode ter efeitos positivos, mas durante esse tempo, é ampliar a lupa para ficar de olho no que vai passar. Infelizmente, muita coisa está sendo julgada sem debate, né? É falacioso, né? Com todo respeito ao argumento do ministro Toffoli, dizer que é uma decisão colegiada, porque é um empilhamento de votos escritos sem muito debate, né? Então, mas espero ter conseguido tergiversar sobre suas perguntas. Muito bem. Antes de passar a palavra para a professora Heloísa fazer as perguntas dela, só queria registrar a presença aqui do professor Diego Nunes, da nossa instituição irmã, Federal de Santa Catarina, bem como os estudantes da Federal de Santa Catarina, e o meu contemporâneo lá de Jacarezinho, Jairo Neia Lima. Abraço, Jairo, abraço, Diego. Elô, por favor, suas perguntas. Oi, bom dia. Quero cumprimentar especialmente o Thiago, que propiciou isso, os colegas, o Miguel e o Sérgio, e Felipe, assim, vai parecer uma coisa meio coisa de fã, né? Mas de cumprimentar pelo trabalho, os livros são excelentes, que bacana que foi para a final do prêmio, o Sem Precedentes eu ia falar uma leitura, mas não, né? É uma oitiva obrigatória, para mim e para os alunos, obrigado. Porque eles também... né? Eles têm isso como lição de casa semanal. E como o Miguel fez perguntas difíceis, eu vou fazer umas mais fáceis, né? Para dar uma equilibrada, aí a gente o negócio fica mais tranquilo. Eu queria partir da tua experiência como jornalista, porque os seus livros são excelentes, tanto no conteúdo, a linguagem, a gente do direito escreve todo empolado, então a gente tem aquela admiração / invejinha, por uma pessoa conseguir contar uma história de maneira mais fluida. Mas eu queria partir num sentido mais como a tua análise. Você conversa muito e faz parte de várias redes do pessoal de ciência política, então do Rogério, do Diego, e eu queria que você falasse um pouco sobre como avaliar o STF. Você sabe, tem várias teorias na ciência política sobre avaliação, então tentar entender o STF a partir de redes, quem que vota junto com quem que costuma ter votos diferentes, enfim, com discordâncias, ou então a partir da trajetória do indivíduo, estudou em tal lugar, ou a rede dele é tal, era advogado, ou era juiz, e eu confesso que o teu livro, ele é ótimo, mas ele, de vez em quando, ele me tirou um pouquinho, assim, aquela expectativa de como uma corte deveria agir. E eu sempre cito o caso que você narra sobre a galera do vôlei e como isso fez com que houvesse alteração de posicionamento de um dos ministros. Então, você que acompanha isso, o que te parece que é a melhor... Assim, perguntar a melhor teoria é um pouco sacanagem, na verdade, mas como que nós podemos tentar entender a corte quando nós temos tantos fatores e você sabe que alguns deles, que talvez sejam os mais relevantes no caso específico, são muito difíceis de ser mensurados. Como que você avalia a influência da mãe falando que estava recebendo um retorno negativo dos vizinhos e dos amigos e que talvez isso tenha sido bastante importante para mudar o posicionamento? Então, como que, assim, para sintetizar, como que na tua atividade de jornalista especializado em cobrir essa pauta, pode, com a tua experiência, avaliar se as teorias de ciência política elas nos ajudam mesmo ou se a gente está procurando coisa para achar números, para fazer uma linha, mas que no final das contas pode não ser tão relevante. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é algo que eu fico, assim, eu não cubro com a mesma atenção que você tem, ou que o Miguel tem acompanhado mais o processo decisório, mas me chamou muito a atenção que você falou agora, a corte fala muito, né? Então, assim, comparando com a Suprema Corte norte-americana, que lá é mais fechado, e realmente algumas coisas podem ser notícia porque é mais escondido. Mas essa corte fala muito e, ao mesmo tempo, talvez isso seja pior, porque é muito difícil avaliar o que ela está dizendo. Tem um barulho muito grande que às vezes é difícil você saber o que é música ali e o que é só ruído. Então, nesse sentido, e alguns, só complementando, alguns vão falar que aumentou a transparência, toda essa discussão que você conhece, inclusive, muito melhor do que eu, sobre a influência da TV Justiça, sobre as manifestações individuais dos ministros e tal.
Mas nesse sentido que tem muito ruído, como que você consegue avaliar o que é relevante para entender? Então, às vezes, os ministros, você sabe disso, eles usam a imprensa, em off ou não em off, para testar hipótese ou para mandar recado para alguém. Ele está falando, mas ele não está falando aquilo que ele diz, ele está falando outra coisa. Então, como que você faz essa triagem para conseguir entender a corte de maneira, e aqui de maneira ampla, então, o funcionamento, mas entender também um caso específico? E aqui, basicamente, o que eu estou te perguntando é, nos explique como você faz, porque às vezes nós ficamos perdidos com tanta informação. É isso, e obrigado novamente, Felipe. Eu que agradeço, Luísa, primeiro pelas palavras, mas as perguntas vieram tão duras quanto a do Miguel, porque, assim, eu primeiro não vou me arvorar a falar de teorias da ciência política. De fato, acompanho no Mar Incógnito, por exemplo, as discussões sobre redes, sobre combinações de votos, sobre ministro X votar com ministro Y. A gente sabe que em determinados assuntos os ministros se unem, em determinados assuntos eles se separam, em determinadas circunstâncias eles se unem, mesmo nos assuntos que os separam. Então, eu acho que eu vou te dizer uma coisa, Luiz, assim, pensando da forma como eu fui cobrir o Supremo. Eu cobria Senado antes de cobrir Supremo Tribunal Federal. Eu cobria política. Eu fui contratado pelo Estadão, quando eu comecei a cobrir Supremo, eu fui contratado pelo Estadão para cobrir Senado. E eu fui para o Supremo por um acidente de percurso, porque a setorista de Supremo ia viajar para os Estados Unidos para um período de estudos, ela e o marido, e aí o jornal falou, você não quer ficar no Supremo por um ano, depois você volta para o Senado? Eu falei, tudo bem. E fiquei para sempre. Para sempre não, né? Porque senão daqui a pouco me enterram dentro do Supremo, mas fiquei até hoje. E eu fui cobrir o tribunal com a cabeça de quem cobria política, em que toda manifestação, em que toda opinião é dada por uma pessoa com as suas circunstâncias, ou as circunstâncias do momento. Então, eu não consigo, por exemplo, no passado era até mais fácil você mais ou menos saber como o tribunal ia julgar. Eu me lembro que eu encontrei uma vez, acho que eu contei esse caso para o Tiago, eu encontrei o ministro Celso de Mello indo para o serviço médico. Ele estava saindo do serviço médico do Supremo, foi lá fazer alguma consulta e tal. Eu encontrei ele na escada e ia ter o julgamento da Lei de Biossegurança, que é Lei de Biossegurança. Qual era o debate que estava em torno da Lei de Biossegurança? Aborto de... Não, era pesquisa com célula-tronco embrionária. E aí perguntei para ele, ministro, como é que vai ser o julgamento? Ele me deu a ficha. O julgamento deve ser, o ministro tal deve votar assim, 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 assim. A questão que deve gerar algum debate maior é essa daqui, porque tal e tal ministro ainda não se pronunciaram sobre esse assunto ou porque essa é realmente uma questão dividida no tribunal. Hoje em dia, você chega no tribunal, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Em alguns casos, tudo bem, por exemplo, casos da Petrobras, a gente sabe que esse é um tribunal, do ponto de vista econômico, mais liberal, que vai pouco interferir na vida das empresas. No caso trabalhista, nós sabemos que tem uma minoria que vai votar ali sempre como minoria, etc. Mas em alguns outros casos é difícil até fazer essas combinações, de fazer, inclusive saber, o fato de, tipo, Gilmar Mendes e Toffoli terem sido AGU significa que eles vão votar sempre dessa mesma forma em questões XYZ? Não necessariamente. Acho até que, quando tiver assuntos importantes para a governabilidade, sim, vão votar dessa forma. Mas eu acho difícil medir e encaixar em algumas teorias. O cara que foi advogado deve se comportar dessa maneira quando chegar ao Supremo. Assim, acho tem tanta circunstância em torno, e tem, acho que um ponto que eu já mencionei isso uma vez para o Miguel, que eu gostaria tanto de estudar, que é a influência das assessorias, né? Tem ministro que se deixa influenciar mais pela assessoria, tem ministro que se deixa influenciar menos pela assessoria, tem ministro que muda a sua assessoria e aí passa a votar de determinada maneira, tem ministro que sim, tem questões pessoais que envolvem. Eu tinha um sonho de consumo, sabia, Luísa, que era saber qual era o turning point de um ministro. Assim, o que decidiu
o senhor a votar dessa forma? Ah, vai falar, foi a Constituição? Não, tá bom, mas assim, quando estava lendo o processo, qual foi o ponto que te fez falar, esse aqui de fato me convenceu? Gostaria de ter isso, gostaria de saber isso, mas a gente sabe que é impossível, porque é tudo uma construção. Eu acho difícil encaixar, no final das contas, dessa maneira, tirando questões em que as pessoas já tenham escrito sobre o assunto, etc. Mas, novamente, respondendo sem responder a sua pergunta, eu não sei que teoria que eu aplicaria. Eu acho que eu ficaria, no final das contas, isso gera, inclusive, uma demanda pior ainda para o jornalista, que é ter que apurar o tempo todo, até quando chega no plenário, por que o ministro mudou de voto. Eu já conversei com o ministro que ia para o plenário para votar de determinada forma e mudou. Mas porque o plenário também tem sua influência. Então, eu teria muita dificuldade, tirando esses casos de governabilidade, ou tirando casos em que, por exemplo, um ministro tenha vindo da política. Faz tempo que a gente não tem isso, né? Acho que desde Brossard não tem um ministro que tenha vindo do Congresso Nacional e que tenha um conflito político. Não, o Jobim, teve o Jobim, né? O Jobim veio da política também, mas em que ele deixava o jogo político correr. Beleza, isso eu entendo. Aí tem biografia, tem algumas coisas, mas aí depois, quando ele vota contra a verticalização, eu já começo a não entender um pouco mais. Então, tem outras tantas questões que vão interferindo. Então, não, assim, é meio um junto e misturado das teorias, né? Em alguns casos elas podem funcionar, em outros não. E aí você falou de barulho. Hoje nós estamos tendo essa aula na terça-feira, a gente vê que as matérias da Folha de São Paulo e do Globo são sobre vacina, julgamento sobre vacina. E se, com todo o respeito aos meus colegas, é claro, não vou fazer crítica aqui à matéria deles, mas o debate mesmo já está me parecendo meio torto. Ninguém diz que vacina não pode ser obrigatória. Ninguém falou isso. Assim, não vou defender nem criticar o presidente da República, eu sou repórter. Não me cabe. Mas o presidente falou, a vacina do coronavírus não vai ser obrigatória. Pelo governo federal não vai. Mas aí tem outro debate. Os estados podem obrigar? Os estados podem impor restrições a quem não se vacinar? Isso é constitucional ou não é constitucional? A vacina, que vacina é essa? Inclusive teve ministro que falou, gente, vamos esperar a vacina? Vamos esperar a vacina primeiro para saber se ela tem 40%, 50%, 60%. A gente sabe, se nós não quisermos nos vacinar, a gente não precisa. Mas a gente sofre algumas consequências. Alguém contestou essas consequências no Supremo alguma vez na vida? Então, mesmo esse debate, esses debates do dia a dia, eu acho que eles, às vezes, na minha opinião, estão mal postos. Esse da vacina, para mim, é um. Ninguém está falando que vacina não pode ser obrigatória. Nós estamos falando de outra coisa. Então, até a matéria do Globo já menciona isso. As restrições são constitucionais se que alguém não tomar vacina? Tipo, a gente mencionou isso num texto que eu escrevi. O governo estadual ou municipal pode exigir a carteira de vacinação da criança para que ela volte para a escola? Isso é constitucional ou não? Porque ele vai ter... não vai ter direito à educação se ele não tomar vacina. Tá, mas isso é proporcional, não é proporcional? É razoável ou não é? Acho que são questões outras. Então, de fato, tem muito barulho, mas muito barulho. E o barulho aumentou, na minha visão, porque eu disse que estava vindo da cobertura de política para cobrir Supremo, mas hoje a incursão da política no Supremo, da cobertura política no Supremo, ela é muito maior. No passado, a gente tinha um comitê de imprensa que eram 7 pessoas. Hoje o comitê de imprensa, hoje nós temos 40 credenciados no Supremo, repórteres credenciados. Afora os colunistas que ligam para 2 ministros, nós sabemos quem são, e pedem opinião e falam, o Supremo vai decidir de tal forma. Mas esquece que tem um monte de coisa nesse processo que ainda não foi debatido. Então, acho que boa parte do noise, do barulho, do ruído, é nosso. É da imprensa, não é deles. Acho que a gente pergunta mal, a gente pergunta, foca às vezes em coisas erradas, e não... Essa é uma coisa que eu insisto com os meus repórteres no Jota. Leiam o processo. Leiam o processo. Vejam o que está no processo. Especialmente criminal. Eu, quando fui cobrir, eu ficava indignado com isso, com a falta de... Achava eu, né? Falta de previsibilidade. Perguntava para alguns amigos em matéria penal. Quando acontece tal coisa num processo criminal,
Qual é a conclusão? Toda a resposta você já deve ter falado para os seus alunos incontáveis vezes. Depende. Eu falei, cara, não pode ser. Jornalista não pode lidar com o depende. Mas depende. Eu acho que tem muito ruído provocado por nós jornalistas. Mas eu ainda estou incomodado, Luiz, com a minha falta de resposta para a sua primeira pergunta. Porque eu te confesso que eu sempre busco isso também, sabe? Um tipo de previsibilidade, um tipo de comportamento que nos permita isso. Eu tenho a visão, e nós estamos tentando evoluir isso no Jota, que só com dados a gente vai começar a ter alguma previsibilidade maior do Supremo. É ver como o ministro decidiu tantas vezes quando estavam em conflito o artigo X da lei tal com o artigo Y da Constituição, é ver quando o ministro tal era relator. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. E o caso, para tentar novamente aqui no meu esforço responder a sua pergunta, o caso da homofobia, a criminalização da homofobia, para mim é clássico de como é difícil você encaixar isso numa teoria. Eu me lembro de entrevistar os ministros em off, conversar com eles, eles dizer, não, o Celso, todo mundo respeitando o ministro Celso, mas falando, o Celso vai ficar vencido nessa, porque não dá, né? Isso aqui não dá, tudo bem, o Celso tem a agenda dele, tá. No final das contas, o julgamento foi acachapante. E eu perguntava para eles depois, falei, peraí, ministro, o que aconteceu? Aí eles falaram, sabe como é, né? O Celso criou um movimento. Eu achei interessante essa expressão. Um deles falou, o Celso criou um movimento, criou as circunstâncias para isso. Eu falei, pô, olha como é difícil você medir isso e encaixar em teoria. Então é porque o relator é o decano e tem respeitabilidade da corte que ele consegue levar o tribunal a isso. Assim, eu acho que tem muito caso a caso e eu acho que talvez devesse encaixar cada um desses casos numa teoria diferente. Mas é bem difícil mesmo. Esse caso, para mim, foi sensacional ter coberto, porque eu ouvi os ministros antes. Como eu ouvi um no mensalão dizendo, não tem prova contra o Dirceu. E aí ele chega no plenário e fala, tem um caminhão de provas contra José Dirceu. Eu falo, mas o que é isso? O que aconteceu? Então, se essas coisas mudam assim, você imagina como é que a teoria comporta. Difícil, né? Muito bem, muito bem. Sérgio, agora, por favor, professor Sérgio, nosso diretor. Oi, Felipe. Bom dia a todas e todos. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Thiago. Fico muito feliz aqui, Felipe, por estar te escutando. Também sou da tua produção, do Jota, então é uma felicidade. Obrigado, e felicidade obrigado. Também estar aqui com a Elô, com o Miguel, com o Thiago, enfim, meus amigos. Também queria dar um oi aqui para o professor Diego Nunes, da UFSC, que a gente tem também uma grande admiração aí pelas publicações, pela produção do professor Diego Nunes. Felipe, eu vou, de forma bastante objetiva aqui também, tentar fazer duas perguntas, mais para discutir um pouquinho mais aqui. A primeira pergunta é inspirada um pouco num livro que ainda não foi lançado, mas já tem, digamos aí, alguma campanha de lançamento, que é da professora Lilian Schwartz, escrita em coautoria também, se eu não me engano, A Bailarina da Morte, que faz uma comparação com, né, o que a gente está vivendo hoje, o contexto de pandemia, com a gripe espanhola. E numa entrevista da professora Lilian Moritz Schwartz, ela diz, inclusive, que naquela época, na gripe espanhola, também o governo federal, né, propôs um remédio. Coincidentemente, o princípio ativo também era o princípio ativo da cloroquina e que também os médicos diziam que não ia dar certo, né? Então, assim, inspirado um pouco nisso, eu queria te provocar se você chegou a estudar alguns casos do Supremo da época, se o Supremo da época, por um acaso, participou também desse debate, que é um debate, obviamente, sanitário, mas também um debate político, né? Então, essa é, de fato, uma curiosidade que eu tenho e conversando com um especialista, e se você não tem alguma coisa específica sobre isso, quem sabe uma provocação para eventuais pesquisas, né? E falando um pouquinho do teu livro, que eu também estou com ele aqui, os 11, né? E gostei muito, ele está todo anotado, com uma série de passagens, até teria algumas passagens para discutir com você, mas a gente deixa isso para um outro momento. Eu me impressionei muito com a riqueza de detalhes e com, em alguma medida, a análise crítica que foi feita em relação a dois grandes pontos. Um primeiro ponto, essa superexposição na mídia, sem precedentes,
Para você ter uma ideia, há alguns anos eu ligo para um grande amigo meu que é formado em biologia, que é um cientista, um biólogo, né? Eu ligo para ele, ele me interrompe e diz: Sérgio, espera um pouquinho só, estou terminando de assistir aqui a TV Justiça. O que você está assistindo? Não, estou assistindo o julgamento do Mensalão, isso aqui é imperdível, né? É a melhor série de televisão que eu já assisti na minha vida. E, de fato, no teu livro você usa, inclusive, essa expressão seriados, celebridades, né? A questão da TV Justiça. Mas eu queria escutar um pouquinho mais essa ideia de que hoje os ministros não são nem 11 ilhas, né? que eles são 11 continentes, e esse grande problema, né, da falta de colegialidade, né, do Supremo Tribunal Federal. O que me parece, Felipe, por favor me corrija se eu estiver errado, é que todos os ministros, em alguma medida, fazem esse diagnóstico. Se você for conversar com cada um dos ministros, eles estão cientes desse problema, né? Mas, assim, por outro lado, eles respondem esse problema de uma maneira, no final das contas, assim, basta que os outros colegas me sigam, e daí está resolvido o problema da colegialidade, né? Então, eu queria discutir um pouquinho sobre esse problema da colegialidade, como os ministros têm sugerido a forma da gente talvez tentar resolver esse problema, né? Enfim, discutir um pouco mais sobre esse tema. Era isso, Felipe. Uma última observação sobre a questão das assessorias. Temos que estudar as assessorias. Os professores que estudam decisão judicial precisam necessariamente estudar as assessorias. E termino só com uma brincadeira aqui que de fato aconteceu. Eu fui chamado, Felipe, alguns anos atrás, para uma especialização. Quem me convidou para dar essa especialização era um magistrado, diretor de uma das escolas, de uma escola, enfim, não vou aqui falar o nome, e o curso eram 3 turmas para assessores. Eu falei, puxa, mas que curso maravilhoso, era um curso espetacular, era um curso que eles iam tirar os assessores no dia, iam colocar numa sala específica com toda a tecnologia, enfim, eu falei assim, meu Deus, por que vocês não estendem esse curso para os magistrados também? A resposta do diretor, que era o magistrado: Sérgio, devemos investir em quem decide. Essa foi claro que no Supremo não é assim, né? Mas a gente deveria estudar um pouquinho mais a questão das assessorias ou se preocupar um pouquinho mais com as assessorias. A tua observação foi bastante importante. Obrigado, Felipe. Desculpa me alongar aqui. Sérgio, obrigado. A sua primeira pergunta, pelo que eu me lembre, e eu de fato não pesquisei, e acho difícil que tenha chegado alguma coisa sobre a política governamental sobre isso. Provavelmente chegou a habeas corpus, né? Habeas corpus para evitar prisão, habeas corpus preventivo, ou então depois de efetivada a prisão por não vacinação, mas acho difícil que tenha chegado algo por... A gente tinha o gatekeeper mor, né? Tinha o Procurador-Geral da República que levava ou não levava alguma coisa, mas acho que não me sentiria seguro para ir além disso, não, mas é uma boa provocação. Uma boa provocação. Agora, como é isso, né? Assim, naquele tempo, pouca coisa chegava também ao tribunal, né? Então, infelizmente, ou felizmente, esses assuntos não eram decididos no calor do momento pelo Supremo. E aí, falando de superexposição, sabe que eu responderia a sua pergunta lembrando de outro caso, e jornalista tem muito isso, né? Assim, ele lembra de um monte de caso e vocês verticalizam tudo. Mas eu lembro que uma vez, conversando com o ministro do Supremo sobre monocratismo, sobre conflitos individuais, sobre conflitos de agendamento, né, de cada um dos ministros, ele dizia o seguinte: cada um que chegou aqui tem direito à sua agenda para ela, porque foi indicado pelo presidente da República, etc, etc. Veja qual é o argumento. Cada um tem direito à sua agenda. Então, não é uma agenda do tribunal, não é uma agenda, não é um direito à opinião, simplesmente, não é isso. É como se fosse direito a uma agenda, é direito a um gabinete, é direito a uma legislação, é direito a um posicionamento, é direito a uma campanha. Então, quando eu ouvi isso desse ministro, eu achei bastante interessante, porque era muito transparente na forma de relatar isso. E a gente percebe isso na liberação de processos,
para a pauta, ou no plenário virtual, no plenário físico, na concessão de liminares, nas entrevistas, na participação em eventos públicos, para um lado ou para o outro. Eu mencionei aqui o caso Eduardo Campos. Foi um ministro que é tido como, e até acusado, inclusive, de ter ligações com a esquerda e tal. Mas, imagine, cada um pode ter um tipo de relação diferente com o executivo. Por que o ministro Gilmar Mendes tem uma relação com o governo Bolsonaro que a ministra Rosa não tem? Ou por que o ministro Lewandowski podia ter uma relação com o governo Dilma e Lula que, sei lá, o ministro Menezes Direito não tinha? Então, para mim, é bastante sintomática essa expressão que o ministro usou. Cada um tem direito à sua agenda. Eles percebem essa individualização, essa falta de coesão interna, mas eu acho que usam uma certa cortina de fumaça para lidar com isso. Primeiro dizendo, essa metáfora é velha, é do pertence, sempre foi assim. Não é verdade. Com todo respeito aos ministros, obviamente, mas eu perguntei para o próprio ministro Pertence. Ministro, quando o senhor usou a metáfora das 11 ilhas, o que o senhor quis descrever? Eu quis descrever que nós não éramos amigos, nós não convivíamos em gabinete, nós não tínhamos relações sociais, mas, inclusive, o ministro Peluso, uma determinada vez, lembrou o complemento dessa frase, mas nós formávamos um arquipélago. Ele não chegou, mas o ministro Pertence não falava isso, a frase inteira, e nós formamos um arquipélago, mas eram 11 ilhas que não tinham convivência social, não frequentavam o mesmo gabinete, não frequentavam a casa um do outro, mas internamente tinha uma certa coesão nas disputas. Eu estava ouvindo ontem uma sessão ali da década de 2000, comecinho da década de 2000. Impressionante a diferença. Impressionante a diferença. Claro, tinham conflitos. O caso Elvângel, para mim, é clássico do conflito que houve e já era uma demonstração de uma virada do tribunal. Mas existia como é que eu poderia dizer? Não é um mínimo de coesão, mas eu acho que é diferente a comparação. A metáfora das 11 ilhas foi sendo mexida e alterada para caber e comportar um outro fenômeno. É um fenômeno bastante diferente. E, sim, cada um usa seus contatos, sua agenda, ou sua relação com a mídia para, inclusive, promover as suas pautas. Então, não gostaria nem de citar nomes aqui necessariamente, mas a gente percebe nas notas, nas revistas, nos jornais, a atuação de cada um, as agendas, a liberação de processos, quando um ministro fala mais sobre determinado assunto, que tipo de agendamento ele quer fazer. E hoje nós temos, se no passado nós tínhamos ministros mais discretos nesse sentido, hoje a gente tem ministros com uma agenda bastante clara. O ministro Fux tem uma agenda pró-Lava Jato e uma pauta criminal, o ministro Barroso também teve essa agenda, o ministro Gilmar tem uma agenda mais relacionada à política, e por aí vai. Eu só acho que isso não tem muito mais conserto. Eu, sinceramente, acho que isso não tem mais conserto. Só a percepção e a crítica pública de que certos procedimentos não são saudáveis institucionalmente, mas eu acho que não tem lá muito conserto. Mas, por outro lado, acho que o tribunal está fazendo a crítica. O tribunal, quando, por exemplo, o ministro Gilmar faz a crítica nas ações de controle concentrado, a lei não permite eliminar em ADI. A lei não permite, mas os ministros começam a dar, ele mesmo passa a dar também, mas aí já se começa a discutir uma mudança regimental para que se leve essas liminares imediatamente, ou para o plenário virtual, ou para o plenário físico imediatamente. Quando o tribunal começa a discutir isso, para mim já é bastante positivo, e a sensação de que eles mesmos estão desconfortáveis com isso. Por mais que ainda as agendas vão existir, pelo menos o tribunal começa a olhar o procedimento e falar, olha, realmente isso aqui não está bom, institucionalmente não está bom. E eu não sei se, repito, não sei se tem volta, porque decisões monocráticas elas vão continuar existindo e polêmicas também, mas a gente percebe uma certa percepção do tribunal de que é preciso dar um freio. Só o último exemplo, agora, o ministro Barroso, na sessão de quinta-feira,
disse isso, fez uma sugestão. Monocrática, decisões liminares deveriam ser levadas imediatamente para o plenário virtual. No dia seguinte, ele dá uma monocrática. E não leva para o plenário. Aí, provocado, ele falou, não, de forma coerente eu tenho que levar. Aí ele libera. Então, assim, acho que o tribunal ainda também está vendo o que vai ser. Nas circunstâncias atuais, eu não tenho lá tanta esperança de que isso vá funcionar, mas pelo menos há uma sensibilização do tribunal para isso. Muito bem, muito bem. Obrigado. Para a gente ir encerrando, então, nós tínhamos perguntas do público, Felipe, mas como a gente já extravasou o nosso tempo aqui, eu vou depois encaminhar elas para você pelo Zap. Ótimo. Mas eu tenho uma última pergunta que é sobre a sua coluna Excelso. Fala um pouquinho sobre ela para a gente, para quem não conhece, e especialmente qual que é a metodologia, porque você acha cada achado, onde é que você fuça essas coisas, né? Isso é às vezes nos mesmos lugares que você, que eu já vi no seu Instagram. Mas eu iniciei a coluna sobre o Tanques e Togas. Faltou ao livro bibliografia. Bibliografia não, as referências bibliográficas de cada um dos pontos. E eu, inclusive, comecei a fazer para publicar em separado, que fosse no site e tal, e falei, putz, acabou que as crises vão se acumulando, os projetos também, e eu não fiz isso. Então, eu senti a necessidade de colocar no papel algumas dessas referências, algumas das fontes que foram usadas para o livro. De outro lado, era essa percepção de que o tribunal já viveu muitas das coisas que está enfrentando, de que está vivendo agora. E eu falo, mas todo mundo dizendo, o tribunal, como agora a pergunta do Sérgio, será que já teve alguma decisão sobre isso no passado? Teve habeas corpus no passado sobre esse assunto. E aí, o tribunal lidou como? Da mesma maneira, se você pensar em presidentes, a gente vai abandonando algumas coisas, né? Tem presidentes que viveram crises ferrenhas. Eu vou lembrar de um caso, até para mostrar como eram diferentes os comportamentos do passado. Eu lembro que teve um lembro não, né? Porque era ainda novo, mas lendo jornais, vi que teve uma crise entre governo e a gestão do ministro, na gestão do ministro Galotti com o Supremo. Então, a crise executivo, Congresso versus Supremo. E aí, tem uma linha, num pé de página, na Folha de São Paulo, dizendo: o presidente do Supremo, Otávio Galotti, foi hoje ao Palácio do Jaburu jantar com o vice-presidente da República, Marco Maciel, para resolver a crise política. Ponto final. No dia seguinte, não tinha nada nos jornais. O presidente do Supremo não foi instado a se manifestar sobre o que tinha sido conversado no jantar e dar explicações. O jantar não estava na agenda pública, mas se descobriu que ia ter o jantar e tal. Mas, assim, era tratado de uma forma completamente diferente. Ninguém via ali uma maneira, assim, alguma sacanagem, alguma coisa de submundo. Não, ninguém via nada disso. Mas era uma parte da política. Como também lembro do ministro, também Moreira Alves, dizendo: em algum lugar da Praça dos Três Poderes, os poderes se encontram. Em Brasília é assim, eles se encontram. Como eu via nos diários do Balieiro, as inúmeras visitas de parlamentares ao ministro do Supremo, na casa dele, para tomar uísque. Então, eu fico pensando, tinha muita coisa do passado que pode ser comparada ou usada para a gente descrever o que acontece hoje, guardadas as diferenças. Então, a coluna é um esforço de trazer exemplos do passado para discutir também questões do presente. Uma das colunas foi essa, quando o presidente Bolsonaro falou que ia desrespeitar uma decisão do Supremo, e a gente foi lembrar das decisões ou dos momentos no passado em que presidentes da República disseram que não respeitariam decisões do tribunal. Então, um pouco de tentativa de esforço e, nisso, de fazer uma ligação do passado com o presente. Sempre essa é a tentativa, de fazer essa junção, e aí, respeitando as diferenças, as circunstâncias, mas podendo também lembrar um pouco da história do tribunal. Muito bem, muito bem. Com isso, só tenho a agradecer a presença ilustre aqui do nosso querido Felipe Recondo, nessa última aula do nosso curso de Cultura Jurídica Republicana. Obviamente, agradecer também o Miguel, o Sérgio, a Elô e toda a audiência. Felipe, seja sempre bem-vindo à nossa Universidade Federal do Paraná. A gente já tem aí uma longa tradição de diálogo entre o Jota e o FPR, que isso cada vez se mantenha mais firme. E aí, suas palavras finais para a gente encerrar.
Eu queria agradecer e pedir desculpa pela falta de resposta para inúmeras perguntas. A boa pergunta é aquela que não tem resposta, mas é bastante desafiador para um jornalista. Eu sou jornalista de formação, inclusive iniciei, na verdade, minha vida acadêmica na engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina e depois larguei, comecei lá na UFSC, depois voltei para Brasília para fazer jornalismo e nunca tive a pretensão de escrever um livro, falava isso inclusive, os 11, o Tanques e Togas são livros de jornalismo, na minha opinião, não livros que tentem encaixar o tribunal, analisar o tribunal pelo direito ou mesmo pela ciência política, mas, inclusive, em parte, as dificuldades nas respostas talvez se devam a isso. Mas a gente está sempre aberto, procurando sempre no Jota fazer uma cobertura que separe ruído do que é realmente notícia e sempre tentando valorizar e lembrar a história do tribunal, porque, repito, acho que a gente tem muitíssimo a aprender com a história do Supremo, e é uma história, se fosse nos Estados Unidos, a gente tinha uns 10 filmes sobre isso, né? Mas aqui, infelizmente, uns 10 filmes e uns 300 livros. Mas aqui acho que a gente está passando por um momento bastante interessante, né? De muita gente estudando a história do tribunal, muita produção muito boa, então isso tem sido muito bom. E eu te agradeço, Thiago, mais uma vez pelo convite generoso, pela participação do Miguel, pelas perguntas da Heloísa, do Sérgio. Para mim é sempre uma honra poder falar sobre algo que eu só acompanho, vocês aqui estudam. Obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, então, um abraço a todos aqui presentes. Escutem o Sem Precedentes, podcast do Felipe Recondo, somente depois de escutar o Salve Melhor Juízo. Que o 70º episódio, inclusive, está para sair essa semana, e o Felipe que fez a ponte, então esperem uma bomba em breve. Gente, muito obrigado, até mais, até a próxima. Valeu, Felipe, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.